Aqui agora estamos na próxima aula, que é sobre manipulação de bits em sistemas embarcados. Nós vamos ver aqui sobre operações bitwise, máscaras e controle registradores em C, C++, que geralmente é a linguagem mais usada assim para tratar de sistemas embarcados. Então vamos começar. Primeiramente falar aqui sobre a importância das operações bit a bit dentro de sistemas embarcados. Vemos que em sistemas de alto nível, como para plataformas web ou então plataformas em desktop, existe uma tolerância a desperdício de memória, né? A memória ela é extensa, né? Memória RAM temos de 8 GB, 16 GB, enfim, daí para frente. E o computador ele não precisa se preocupar tanto com minuciosamente com o espaço que vai ser usado de memória, né? Então, em sistemas como esse, geralmente as variáveis booleanas que tem verdadeiro e falso, consomem 1 byte inteiro, né? São 8 bits na memória RAM, devido à arquitetura de endereçamento desses sistemas. Então, dentro de computadores, celulares, não é uma coisa tão preocupante assim a manipulação exata do bit específico e o controle mínimo aí da memória RAM, né? Utilizar o mínimo da memória RAM. Mas em sistemas embarcados, isso é uma coisa bastante importante. Por eficiência de memória e vai permitir compactar 8 variáveis booleanas, por exemplo, em um único byte na memória RAM. Então isso aí é crucial porque são recursos mais limitados, né? A gente já sabe que a memória RAM é bem escassa, a memória flash também é escassa, e nós precisamos otimizar para consumir o mínimo possível e ter um sistema ali robusto ainda para ser executado. Além disso, um controle de bit a bit, né, não de bytes exatamente, é necessário para o controle dos periféricos. O hardware dos microcontroladores ele é configurado escrevendo dados diretamente em registradores de função especial, como a gente viu nas últimas aulas. Esses registradores de função especial eles são usados dentro do hardware para controlar periféricos específicos dentro daquele hardware. Então, cada bit dentro de um registrador de 8 bits ou 32 bits, ele controla uma função de hardware completamente diferente. Digamos que a gente tem um registrador aqui dentro da CPU, e esse registrador, o bit 0 ali, o primeiro bit, liga um timer do microcontrolador. O bit 1 define a direção de um pino, se é um pino de entrada ou saída. O bit 2 ativa uma interrupção e por aí vai. Então a gente precisa otimizar esses recursos que o microcontrolador traz para a gente. Então, esse controle exato de bit ele é importante por causa disso. Por exemplo, não faria sentido eu alterar um registrador inteiro com atribuição direta. Por exemplo, um registrador ele recebe 01 em hexadecimal, que seria 00000001 em binário. Então, eu alteraria todos os 8 bits desse registrador, sendo que o que eu queira alterar seria só o primeiro bit. Então, não faz sentido isso. E nós precisamos tomar cuidado, porque essa operação aí descrita embaixo, ela sobrescreve e destrói a configuração de todos os outros bits. E talvez seja uma coisa que a gente não queira. Então vamos ver aqui algumas operações que são importantes para a manipulação de bits dentro dos registradores do nosso microcontrolador. Temos a operação AND, temos a operação OR, lógico, a SHOR e NOT. Eu já dei um overview nessas operações nas aulas passadas, mas aqui a gente vai ver um pouco mais de detalhes, até mesmo na execução e como ela é usada dentro do microcontrolador. Então o AND lógico, ele no símbolo em C é o e-comercial. Então a regra lógica dele é retornar 1 apenas se ambos os valores comparados forem 1. Então eu tenho um bit de um registrador, eu vou comparar com outro bit de um registrador. Então se os dois valores tiverem 1, o resultado de retorno vai ser 1. Certo? E o uso prático disso é forçar um bit a 0 ou ler um estado isolado de um registrador. A gente vai ver isso aí com mais detalhes. O OR lógico, ele é representado em C e C++ por um pipe, um símbolo de pipe, e retorna 1 se pelo menos 1 for 1. Ficou um pouco confuso aqui, mas a ideia é o seguinte, a mesma ideia. Eu tenho dois registradores, eu vou pegar um bit de um registrador e outro bit de outro registrador e vou comparar eles dois. Se um desses dois bits, ele tiver o valor lógico 1, então o resultado de retorno vai ser 1.
Então, é isso que acontece. Se os dois tiverem valor 1, o resultado vai ser 1. Se um dos dois tiver o valor 1, vai ser 1. Só vai dar 0 quando os dois valores forem 0 mesmo. Então, o objetivo desse é forçar um bit a se tornar 1. A gente vai ver isso aí depois. XOR lógico. XOR lógico, ele é parecido com o OR, só que ele retorna 1 apenas se os bits dos registradores eles forem diferentes. Ou, em outra interpretação, somente se um dos bits tiver o valor 1. Se os dois tiverem valor 1, ele vai retornar 0, que não é válido, não é verdadeiro nessa condição XOR. E se os dois forem 0, também não é verdadeiro nessa condição. E por fim, aqui nós temos o NOT lógico, que é representado pelo TIL. Inverte todos os bits. O que é bit 0 vira 1, o que é bit 1 vira 0. Então, essas são as operações básicas de operações com bits que a gente vai trabalhar aí em sistemas embarcados. Além disso, nós temos também operações que são muito utilizadas, que são os deslocamentos de bits e as máscaras para isso também. Então, para operar em um bit específico, evita-se o uso do binário puro, como mencionei para vocês. Eu não quero alterar, eu quero alterar somente um bit do meu registrador, então eu não vou atribuir todos os 8 bits aqui no código para todos os 8 bits mudarem, eu só quero mudar um. Então, existem estratégias para isso e elas são feitas através do deslocamento de bits. Então, a gente utiliza a técnica de máscara de bits geradas em tempo de compilação para isso. Então, temos aqui a operação de Shift Left. Ela desloca os bits para a esquerda, preenchendo a direita com zeros, é essencial para isolar posições. Então, aqui temos um exemplo, nós temos um registrador que ele tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, certo? Então, se eu executo essa instrução aqui, o que ela significa? Ela significa o seguinte: desloque 1, a posição 1, 3 posições à esquerda. Então, vou deslocar o 1 à esquerda 3 vezes. 1, 2, 3. Então, o resultado do meu novo registrador é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Certo? A mesma coisa, a mesma ideia aqui para o Shift Right, só que com esses símbolos aqui para a direita em vez de ser para a esquerda. Eu vou utilizar esses símbolos aqui para deslocar meus bits para a direita. Isso aqui é essencial para ler valores maiores contidos dentro de partes específicas de um registrador. Então, vamos começar aqui a ver sobre operações que a gente pode utilizar dentro do nosso código para manipular esses registradores. A primeira delas é mudar o valor de um bit específico dentro de um registrador, forçar o valor para 1. Então, qual é o objetivo disso? Ligar um periférico ou ativar alguma função. Digamos que eu queira ligar um LED, e esse LED está definido em um registrador e no bit 5 de um registrador. Então, eu tenho como fazer isso através dessa manipulação de bits. Como é que eu faria isso na linguagem C? A gente utilizaria o operador OR, que é definido pelo pipe, combinado com atribuição. Por exemplo, se a posição que define se esse LED está aceso ou está apagado é a posição 5 desse registrador reg, nós podemos fazer essa operação aqui, que aqui é o OR, né? o operador OR, lógico, esse daqui. Eu vou fazer essa operação OR com o meu registrador e esse valor aqui que eu defini, que é o quê? Que é 1 deslocado à esquerda na posição do bit que eu quero, que no caso, nesse exemplo, é a posição 5. Então, nesse caso aqui, o que aconteceria? O resultado do registrador reg seria alterado para apenas o bit na posição desejada para o estado 1, que a posição desejada é a posição 5 nesse caso. Então, aquele bit lá, só ele iria mudar para a posição 1. O estado físico de todos os bits do registrador permanece estritamente inalterado no hardware. Isso aqui é bem interessante, né? Porque eu não preciso mais atribuir todos os valores dos meus 8 bits, mas eu só altero e digo a posição aqui exata do bit que eu quero alterar. E aqui eu forço o LED para acender nesse caso. Uma outra operação aqui seria a operação de clearing. Clearing seria forçar um bit a 0. Qual seria o objetivo disso? Fazer o contrário da operação anterior, que seria desligar uma função
de uma forma cirúrgica, desligar um LED, alguma coisa assim. Então, para fazer isso, a gente utiliza a operação AND junto com a máscara previamente invertida pelo operador NOT. A ideia é bem similar à operação passada. Nós vamos pegar o registrador, nós vamos utilizar a operação AND e vamos fazer o NOT, né, nesse caso aqui precisa, para inverter o valor aqui, e vou definir 1 para a minha posição desejada, certo? Então vou colocar aqui 5 e no final a máscara vai invertida possui 0 na posição alvo e 1 nas demais posições. A operação, a máscara que ele fala é isso aqui, certo? Vai possuir 0 na posição que eu quero, né, que no caso é falso, e 1 nas demais. A operação AND, no final, ela força o bit desejado a 0, sem interferir no funcionamento do hardware adjacente, dos outros bits. Eu sei que pode parecer um pouco confuso como é que essas operações elas realmente funcionam na prática para fazer essas funções que eu estou descrevendo para vocês, mas depois eu vou mostrar um código simples de acender um LED que vai tornar essas coisas mais claras, eu imagino, e vocês vão perceber realmente a conta ali que está acontecendo por trás dos panos. Certo? Agora a operação 3, que é a toggling, que seria inverter o estado de um bit. Em vez de dizer que o bit específico eu quero 0, eu quero 1, eu só quero dizer que eu quero inverter. Se ele tem 0, ele vai para 1, se ele tem 1, ele vai para 0. E para fazer isso, seria útil, por exemplo, para piscar um LED. Então eu quero ficar alternadamente no meu código, dizendo para um LED ficar piscando de 200 milissegundos, ele inverte o seu estado. Então ele está aceso, depois de 200 milissegundos ele apaga, depois de 200 milissegundos ele acende e assim por diante. Uma lógica que eu poderia utilizar aqui seria utilizar essa máscara, né, que pegaria o valor de reg. A mesma ideia, eu defino o valor, a posição aqui que eu quero que isso aí aconteça, no caso inverter o estado, digamos que seja a posição 5, vai ocorrer o deslocamento à esquerda, e essa operação aqui, que no caso é a operação SHO, vai fazer essa inversão. O resultado é que o bit alvo tem o seu estado invertido, e bits adjacentes, que correspondem ao valor 0 na máscara, mantém seu estado original. E por fim aqui nós temos essa operação de checking, que no caso em vez de escrever algum bit, a gente vai ler realmente um bit específico dentro do nosso registrador. Então isso aqui permite que a gente tome decisões baseadas no estado atual de algum pino no nosso hardware, por exemplo. A ideia aqui é utilizar o operador AND dentro de uma estrutura condicional. Então, para tomar decisões baseadas nesse estado desse bit, eu tenho que fazer um if, né, para verificar se o valor de um bit tal é 1, então tal acontece, certo? Então aqui é a mesma ideia, eu defino a posição que eu quero, né, verificar, a posição daquele registrador reg que eu quero verificar esse bit, e a partir disso eu tenho o meu resultado. Ele isola o bit desejado e zera os demais. Se o bit verificado for 1, o resultado da operação é maior que 0, então a condição é verdadeira. Se o bit verificado nessa condição if aqui for 0, o resultado é 0, logo aquele bloco dentro do if não vai ser executado. Então, para sintetizar, aqui nós temos essa tabela que eu criei aqui no final. Ela diz a operação, né? No caso, setar um bit, ligar um bit, forçar ele a 1. Eu utilizo essa sintaxe aqui. E eu utilizo os operadores de deslocamento à esquerda e OR. Para desligar um bit, forçar ele a 0, eu utilizo essa sintaxe aqui. Eu utilizo o AND, o NOT e o deslocamento à esquerda, né? Esses três aqui, operadores. E o toggling, né? Para inverter o estado, eu utilizo essa sintaxe aqui em C. Eu utilizo o SHO e deslocamento à esquerda. E para ler o estado atual de um bit, eu uso essa sintaxe aqui com o if na frente. E utilizo AND e o deslocamento à esquerda também. Certo? Aqui eu botei um texto que a combinação lógica e cirúrgica de operadores desse tipo garante segurança e eficiência de memória no controle direto de registradores. Então é bem útil aqui utilizar esses deslocamentos e essas máscaras para alterar posições de bits dentro dos nossos registradores. Agora eu vou mostrar para vocês um código bem simples aqui que eu fiz só para vocês entenderem melhor esses cálculos que são feitos e como é que realmente isso está acontecendo, como é que essa manipulação de bit a bit está acontecendo dentro do nosso hardware. Então temos aqui, né, um código em C bem simples,
Aqui é uma demonstração, manipulação de bits em C, C++. Utiliza o LED embutido, né? No caso, no Arduino Nano, o LED embutido ele é definido do pino 13 do nosso microcontrolador. E utiliza um botão simulado também. Então, abstrai aqui algumas coisas, né? Nós temos aqui o bit referente àquele LED, né? Como eu mencionei, o controle dos periféricos é feito através de registradores. O bit do registrador que controla esse LED é o bit 5. E um bit que controla um botão, né? Um pino de entrada, seria, por exemplo, o bit 4 aqui, que eu defini no meu código. Então, nós temos aqui as funções setup e a função loop, né? Não quero entrar em detalhes aqui, mas são essenciais aqui no código dentro do Arduino. E aqui, nós temos aqui a primeira manipulação de bit. O que isso aqui está acontecendo, né? Eu coloquei algum comentário aqui para facilitar. Essa é a operação de setting a bit, né? Configura um pin LED como saída, né? A gente define ele primeiro como saída. Então, eu quero dizer que esse pino, ele é 1. Então, como é que eu faço isso? Eu botei aqui como se fosse o estado atual do meu registrador. Esse aqui é o registrador DDRB, que controla isso. E aqui eu tenho o que a máscara faz. O que a máscara está fazendo aqui nesse caso, né? Pegue 1 e desloque 5 vezes, né? Você pode até ver que o LED bit ele tem um valor 5. Então, o valor que essa máscara aqui vai me trazer vai ser esse daqui, certo? O 1 estava aqui, deslocou 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu tenho esse resultado aqui para a máscara. Ora, se o valor do meu registrador DDRB é esses valores aqui, né? Eu botei X para dizer que eles são valores desconhecidos, ou tanto faz o valor deles. Se eu fazer a operação OR com a minha máscara, qual vai ser o resultado? Ora, a gente pode fazer aqui, né? X com 0. E eu vou ter o resultado do valor X. Por quê? Porque lembra que o OR ele verifica se pelo menos um dos dois é um valor verdadeiro. Então, eu já sei que esse segundo aqui, que ele está comparando, da máscara, é um valor falso. Se o X for um valor verdadeiro, o resultado vai ser um valor verdadeiro. Se o X for um valor falso, vai ser 0 e 0, o resultado vai ser um valor falso. Então, o resultado aqui da minha conta, OR X, OR 0, vai ser o valor de X, certo? Se o valor de X for 1, o resultado dessa conta aqui vai ser 1. Se o X for 0, o resultado da conta vai ser 0. Então, perceba que isso daí, no resultado final, eu preservei o meu valor de X dentro do meu registrador. Eu não alterei ele, apesar de fazer uma conta de OR com a minha máscara. Então, isso aí vai acontecer para os outros bits. X, OR 0 vai dar X. Só que, perceba que o bit que eu quero alterar, ele sim vai ter o valor alterado. Vamos lá, X, OR 1. O que diz o OR, mais uma vez? Se pelo menos um dos bits comparados for 1, o resultado vai ser 1. Então, eu sei que o resultado aqui dessa conta X, OR 1 vai dar 1. Né? Independente do valor de X. Se X for 0, o valor aqui da operação vai ser 1. Se X for 1, o valor da operação vai ser 1 também. E com isso, o meu resultado, né, se eu fizer isso aí até o final, vai ser X do registrador, né? O valor atribuído ao meu registrador vai ser XX1, XX, XXX. Ou seja, somente o bit que eu queria realmente alterar foi alterado no meu registrador. Vamos ver aqui, por exemplo, esse outro aqui, clearing a bit. Aqui é uma operação importante também que eu defino um pino como entrada. Então, para definir como entrada, eu tenho que colocar o valor 0 no bit específico. Para fazer isso, eu utilizo a máscara, certo? E depois da máscara estar configurada, eu faço a operação AND. Então, o que acontece aqui? Digamos que eu queira colocar 0, né? Definir o valor 0 para o button bit, que é na posição 4 desse registrador aqui, DDRB. Então, como é que eu faço isso? Eu faço o deslocamento de bits, né? Do bit 4, e eu vou ter um resultado para o meu valor. O resultado, eu vou botar com o resultado temporário aqui. O resultado temporário disso vai ser o seguinte. Pronto. O resultado temporário disso vai ser esse, certo? Aqui é a minha máscara. Na máscara, o que está acontecendo é isso aqui. Eu desloquei o bit 1 4 vezes. Estava aqui.
1, 2, 3, 4. Veio para cá. Só que perceba aqui que eu tenho um NOT. Então, o que acontece? Essa máscara toda ela vai ser invertida. Então, o que era 0 vira 1. E o que é 1 vira 0. Então, perceba que minha máscara invertida fica assim, que é o resultado que eu coloquei aqui em cima da máscara invertida. Então, agora sim, eu posso fazer a operação AND com o meu registrador. Mais uma vez, eu botei X aqui para o valor do registrador, porque não importa o valor do registrador, eu só quero mostrar aqui a conta e o que acontece no bit específico que eu quero alterar. Então, se eu tenho X, né, o valor do bit aqui, e eu faço o AND com 1, eu sei que o valor resultante vai ser o valor de X. Por quê? Se o valor de X for 1, a operação AND vai ser verdadeira, porque a operação AND ela avalia se os dois bits avaliados eles são 1, se eles são verdadeiros. Então, se o X é 1 e eu estou comparando com 1, então vai ser 1 o resultado. Se o X for 0 e eu vou fazer o AND com 1, então o resultado vai ser 0 também. Então perceba que quando eu estou comparando X com o valor 1, o valor vai ser o próprio X. Então eu não altero esses bits que eu não queira. Mas quando eu chego aqui, ó, X, e faço o AND com 0, eu já sei que o valor da minha conta aqui, o AND, vai ser 0. Porque pelo menos um dos bits é 0, né? No caso esse segundo aqui da máscara. E não importa o valor do X, o resultado vai ser 0. Então eu alterei esse bit aqui sem alterar os demais. Certo? Então a lógica para todas essas operações aqui que eu mostrei para vocês, a operação de setting, clearing, a de toggle, que é a de inverter, e a operação de leitura, elas utilizam esses artifícios, essas contas, para verificar e controlar o valor de um bit apenas do registrador. Né? Aqui tem o código completo que eu vou deixar disponível também, só para vocês darem uma olhada e entender também as outras operações. Certo?